Olá, pessoal, vamos a mais uma videoaula e eu vou explicar aqui para você um cenário para que você compreenda melhor como é que funciona a lógica da linguagem. Então, veja aqui ó, que eu criei um vetor de 3 posições, né? Já inserindo os dados dentro desse vetor, estou inserindo na primeira posição 10, na segunda posição 20, na terceira posição 30. E criei uma variável x do tipo inteira. Aí eu chamo aqui o vetor, em que vetor, onde eu passo o v, o vetor e o x. E depois eu peço para imprimir os vetores, os valores dos vetores, depois que eu chamei o método, depois eu peço para imprimir o valor de x. Veja que como eu chamo, quando eu chamo esse método em que vetor, ele altera o conteúdo dos vetores e também altera o valor do x. Certo? Quando você pede para executar esse programa, pedir para executar, ixi, deu erro ao vivo, vamos ver o que ele usou o erro aqui, está falando que eu estou acessando o vetor fora da posição, né? É 0, 1, 2, aqui eu coloquei 3, né? É 0, 1, 2. Tá, vamos lá de novo. Vou pedir para executar. Não, tá vendo que ele mostrou aqui, ó, ele mostrou que V recebe 0, certo? O valor de V, quando ele pediu para imprimir aqui, ó, o valor de V foi 0, de V0 foi 100, perdão, de V1 foi 200, de V2 foi 300. Ou seja, ele conseguiu ver a alteração feita por esse vetor, por esse método. Com relação ao X, né, que eu teria que ver aqui para 500, mas ele não conseguiu perceber a alteração. Né? Ou seja, quando eu vou, ele continua mostrando 1. Aí, a pergunta básica que se dá é, bom, como você passou esse vetor como parâmetro para esse método, então, teoricamente, foi o vetor desse método que foi alterado, e não o seu vetor original. Então, como é que ele consegue perceber, né, essa alteração? O x, eu alterei aqui, mas o x aqui original não foi alterado. Bom, aí nós vamos lá para a lógica disso aqui, tá? Eu vou colocar só como é que funciona aqui a lógica. Como o vetor é um objeto, pessoal, como o vetor é um objeto, então eu vou criá-lo aqui. Quando o vetor foi criado, aqui, isso aqui está no exemplo do aula anterior, eu vou até vou apagar aqui. Isso aqui, essa representação está da aula anterior. Eu vou apagar aqui, ó, e eu não vou nem fazer a representação da minha classe. Tá? Então, como o vetor é um objeto, quando você pega e executado isso aqui, ó, na prática ele cria um vetor lá na pilha, tá? Ou lá na pilha, lá no heap. Então, ele vai criar aqui ó, o objeto vetor, né? O objeto vetor, onde o valor de V na posição 0 vai receber o valor 10, o valor de V na posição 1 vai receber o valor de V na posição 1 vai receber o valor de 20, e o valor de V na posição 2 vai receber o valor de 30. E aqui, vou apagar isso aqui. Isso aqui é porque eu estava com a representação do programa anterior. Então, no método main, tá? Isso aqui é de outro, essa classe é de outro programa. Vou ignorar. Tá? Aqui no método main, então, o que você faz aqui? No método main, ele cria o vetor, certo? Esse vetor que você criou, eu vou chamar aqui o endereço dele de @10, o endereço desse vetor, @10, certo? Então, aqui dentro do método main, na pilha do método main, ele vai colocar o V e colocar o endereço do V, @10. Toda variável que espera receber, que aponta para um objeto, na verdade, o conteúdo da variável é o endereço de memória. Por que o V foi criado dentro da pilha? O V foi criado dentro da pilha porque a instrução para a criação da variável está dentro da pilha. Como essa variável, como o vetor é um objeto, então o objeto em si foi criado no heap. E o que é guardado em V é o endereço de onde é que está esse objeto lá no heap. O que aconteceu aqui, certo? Aí você criou a variável x e colocou aqui x, recebe 1, certo? Quando você chama o método incVetor, então uma área aqui da pilha é alocada a ele, incVetor. Certo? Então, a área da pilha é alocada a ele, certo? Aí, e o que esse vetor vai fazer? Vai criar a variável V. E a variável V vai receber como parâmetro o conteúdo desse V aqui. Essa variável V vai receber o conteúdo desse V aqui.
E qual o conteúdo desse V aqui? É um endereço de memória, então ele vai receber um endereço de memória, arroba 10. E aqui também vai ser criada a variável x, né? E o que x vai receber? O conteúdo desse x que é passado como parâmetro. Qual o conteúdo dele? 1. Então, é ele que vai ser passado como parâmetro aqui. Ele vai criar a variável x aqui e vai receber o valor. Aí, o que você faz? Então, você veja que essas duas variáveis V estão apontando para o mesmo objeto. Quando você passa um objeto como parâmetro, não é feita uma cópia do objeto. Você simplesmente copia o endereço do objeto, ou seja, ele copia o conteúdo, o que é passado como parâmetro, o conteúdo do endereço da variável, conteúdo da variável. E a variável, o conteúdo dela é o endereço, então por isso que você está vendo essas duas variáveis apontam para o mesmo objeto. Então, quando você executa esse método e você altera V0 para 100, estava 10, vai para 100, aqui, P1 estava 200, vai para 20, vai para 200, e V2, conteúdo dele estava 30, vai para 300. Ou seja, aí o que acontece? Como essas duas variáveis apontam para o mesmo objeto, então o V do main consegue ver a alteração do objeto. E já quando você faz isso aqui, ó, na prática, você está alterando a sua cópia, de 1 para 500. Quando você termina de executar este método aqui, ó, então essa área de memória liberada, e você volta a executar o método main. E para o método main, né, V na posição 0 está quanto? 100. V na posição 1 está quanto? 200. E V na posição 2 está quanto? 300. E isso imprime para você na tela. E quando você pede para imprimir o valor de X, o seu X continua como. Então, essa é a lógica disso, pessoal. Você conseguiu ver a diferença, apesar de não ter retorno, apesar do método não ter retornado, porque na prática você passou um objeto. E quando você passa um objeto com parâmetro, na prática você passa o endereço de memória desse objeto. Não há a duplicação do objeto em si. Beleza, pessoal? Então, era isso nessa aula. Próxima aula a gente continua.